O Internacional, que vai a Belo Horizonte buscar uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, deve ter uma modificação no meio-campo neste sábado, a partir das 19 horas na MRV Arena. E enquanto isso, o destaque da Copa Libertadores pode ser a grande surpresa de Gabriel Milito para o confronto desta noite lá em Belo Horizonte. O Inter no bastidor celebra um quarteto da base e a volta do protagonismo do celeiro de Ases. E ainda, um empresário fala sobre o não recebido por um lateral direito ao Internacional e principalmente propostas para Gabriel Carvalho. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá em Belo Horizonte, porque o Internacional, a partir das 19 horas, joga diante do Atlético Mineiro na MRV Arena, um local bem complicadinho de jogar. O Inter que faz sua estreia lá naquele estádio, né? Lá naquela nova casa do Galo e principalmente um ambiente complicado, tanto que o Gabriel Milito passou o carro no Gadiardo e Companhia Limitada agora pela Copa Libertadores. Aliás, tem o Daverson, tá, que pode ser titular dessa noite lá em Minas Gerais. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, ó, e deixa aquele like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Lembrando que esse conteúdo e todos os outros são para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que tira 20% de bônus do teu primeiro depósito. Vai lá, no comentário fixado tem um link ou até na descrição. E não demora 1 minuto para tu pegar e te inscrever e fazer parte da nossa galera lá em KTO.com. Gente, como a gente vinha trabalhando ao longo aí de toda a semana, Gabriel Milito deve colocar um time reserva hoje para jogar contra o Internacional, principalmente, né? A gente vai ter alguns nomes conhecidos, o Saravia, o Bruno Fux na zaga. O Inter ainda pode ter uma dificuldade, principalmente no ataque, né? Porque a gente ainda não sabe se também vai o ex-Inter Allan Kardec ou pode aparecer o Daverson, para o Atlético ter um pouquinho mais de poderio no ataque e principalmente, né, agredir um pouco mais o time do Roger Machado. O foco, até as pessoas que a gente conversa em Minas Gerais, né, o Lucas Colar também está lá pelo Vozes do Gigante, o foco do Atlético Mineiro é a Copa Libertadores, o River Plate, o jogo da próxima terça-feira. Eles pensam o tempo todo na competição sul-americana. Eles respiram Libertadores. Provavelmente o foco do time vai estar totalmente voltado para o jogo no Monumental de Nunes da próxima terça-feira, que aumenta, talvez, né, a responsabilidade do Inter de confirmar 3 pontos, ainda que eu entenda o quão difícil é jogar lá na MRV Arena e o momento que o Atlético está vivendo. Mas, se a gente fizer os 3 pontos, pode chegar a 52, passar o Flamengo, e aí a gente fica olhando para o jogo que o time carioca tem contra o Juventude, que também é bom até mesmo para as pretensões da galera lá de baixo, né? O Juventude pode botar um medinho, né? Vamos dizer assim, no nosso rival, já vencido agora no último final de semana. A tendência é que o Bruno Tabata seja titular no lugar do Gabriel Carvalho. E aí muito pela questão da movimentação do Bruno Tabata no segundo tempo do Clássico Grenal, o quanto melhorou o time do Roger Machado, com mais desenvoltura de saída de bola, principalmente quando o Tabata vem buscar o gol, né? Dá pra gente pegar de exemplo o gol colorado, começa a bola com o Tabata lá atrás, o Tabata numa movimentação muito melhor e muito maior que o Gabriel, senta um pouco e espera. Só que aí a gente vai falar do Gabriel Carvalho um pouquinho mais lá na frente, tá? O Inter com o Roger Machado ainda provável Inter, tá? Rocher, Bruno Gomes, Igor Gomes não, né? Por favor, vamos de novo. Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e o Bernabei. Rômulo, Thiago Maia, que volta depois de suspensão. Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e lá na frente o Rafael Borré. A gente tem também assim, ó. Não é primeira vez que eu tô trazendo isso aqui, né?
O empresário Augusto Nogueira está acompanhando sempre o Gabriel Carvalho, foi ver o Bruno Tabata também, que foi ele que agenciou para o Internacional, e fala com os repórteres, aproveita o momento, né? Ele está lá no hotel da delegação, ele já esteve em São Paulo também, quando eu estava lá, e agora está em Minas Gerais, o Lucas Colar está lá, e a gente consegue algumas informações de bastidor. Hoje, não há propostas oficiais pelo Gabriel Carvalho. Tem muita sondagem de Premier League, de outros grupos de investidor na Europa e tudo mais, mas hoje o Gabriel Carvalho não tem propostas oficiais na mesa. Tá? Porém, o Augusto Nogueira, conversando com o Lucas lá em São Paulo, também falou a mesma coisa para mim, que o Inter precisa vender um jogador. O grupo, né, vamos dizer assim, AGN, que é o grupo de empresários que coordena o Gabriel Carvalho, o Iago Noal, outros jogadores da base do Inter, sabe que o Inter precisa vender. E ele mesmo diz assim, a frase ele sempre diz, a gente é parceiro do Inter. Se o Inter quiser, né, botar um dinheiro no caixa, nós vamos atrás de proposta. Porque a gente chega, recebe vamos dizer assim, uma espécie de pedido do Inter, ó, esse cara aqui a gente precisa vender agora, é o cara que mais vai dar dinheiro pro Inter. E aí eles vão atrás de propostas. Então assim, hoje o Gabriel só pode sair em agosto do ano que vem, e depois de agosto, porque ele pode até ser vendido agora, num esquema como o Estevão ou como o Endrick e tudo mais, só que neste momento, tá, o Inter não trabalha a venda do Gabriel Carvalho. Isso é muito bom. E aí muita gente até me diz assim, pô, Ernest, mas já quer vender o guri nem jogou. Não é essa a questão. A questão é do que a gente ouve no bastidor. O quanto o Inter precisa de dinheiro e o quanto o Inter aposta na base para isso. Tanto que, olha só, o Inter renova com o Matias agora, na última semana. Ele já renovou com o Gabriel Carvalho, com o Gustavo Prado e com o Iago Noal. Esse quarteto aqui, ele é visto dentro do Beira-Rio como a possibilidade de o Inter fazer o que o Flamengo fez lá atrás, com o Vini Júnior, o Paquetá e companhia limitada. Tá? Ainda tem o Luiz Otávio, que agora o Roger também está dando oportunidade, está lá no grupo, inclusive, né? Entrou um pouco no Clássico Grenal, está tendo o Fernando como uma espécie de mentor. Velho, assim, são 5 jogadores que o Inter pode tirar o pé da jaca, em termos financeiros, em termos de venda, em termos também de, claro, questões esportivas dentro do campo. Tá? Tanto que agora o Matias e o Prado são convocados para a seleção sub-20 agora na próxima data FIFA. O Prado pela segunda vez consecutiva, o Prado que fez gol, inclusive, na última data FIFA em que eles estavam trabalhando para a questão do Sul-Americano sub-20. Então, o Inter volta a ser visto pela categoria de base ou pelo seu celeiro de ases, o quanto subiu de produção o trabalho em Alvorada. E aí, claro, né, a gente culminando com esses 5 jogadores, mas tem muito mais para vir ainda. Então, este é um grande ponto que o Inter celebra no bastidor. Deixa eu pegar aqui, ó, também, uma última da minha lista aqui, ó. O Inter tentou falar com também o empresário Augusto Nogueira sobre Vinícius Tobias, que está na Europa, foi no Shakhtar, foi para o Real Madrid, jogou lá, acabou não comprando, voltou para o Shakhtar e agora vai continuar na Europa. Ele queria pegar e aproveitar o momento que o menino não foi, né, comprado pelo Real Madrid e ia voltar para a Ucrânia e aproveitar o momento. Quem sabe a gente não joga um pouco aqui, fica de vitrine e tal, isso e aquilo. Não é a intenção do Vini Tobias voltar. E aí, aqui no bastidor, quando eu falo com as pessoas dentro do Inter, me parece até que ficou uma certa mágoa do Vini Tobias, porque na ida para o Real Madrid também, né? Houve uma possibilidade de ele voltar, uma possibilidade de fazer alguma questão aí para ele estar no grupo profissional.
mas ele preferiu, obviamente, né, ir para o Real Madrid B e tal, e não teve continuidade. E mais, a própria saída dele, né, quando ele teve poucas oportunidades aqui no Internacional, claro, o Inter precisava vender, tinha toda aquela questão, só que ele também, né, prefere hoje continuar sua carreira na Europa, e se daqui a pouco ele for vendido, o Inter ainda tem aquele bônus de mais-valia, né, que pega alguma porcentagem, se eu não me engano são 10% ou 20%. Não me lembro de cabeça agora, não cheguei a pesquisar, então não quero falar o número certo, tá? Mas é nessa base aí, 10 a 20%. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai falando. Tomara que o Internacional ganhe o nosso jogo hoje e a gente entre no G4. Qual o palpite KTO que tu tem para essa partida aí? Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.